Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa correção, tá? A gente tinha parado aqui, ó, nesse caderno aqui, tá bom? Nossa correção parou na questão número 10. Eu já respondi que é a B, tá bom? De macho escroto na cadeia ou no cemitério. Melhor na segunda opção, tá bom? Então vamos andar na questão número 11 aqui, ó, né? Enem 2015, né? Tô falando sobre azeite de oliva, óleo de linhaça, uma dupla imbatível e tudo mais. Né? Não vou ler toda a questão, tá? Porque ela é muito grande e o vídeo já tá gigantesco, tá bom? Então aqui, ó, para divulgar conhecimento da natureza científica para um público não especializado, Manarini recorreu à associação entre vocabulário formal e vocabulário informal. Altera seu grau de formalidade do segmento no texto, sem alterar o sentido da informação. Então aqui ele faz tipo assim, esse texto aqui está falando sobre óleos, gordura saudável, de forma bem bacanana, sabe? Sou super jovem e tudo mais. Então aqui, né, as, a A é dar uma chegada para lá no diabetes, por manda embora diabetes. Não, isso aqui não muda, né? Se você colocar isso aqui, vai mudar sim o sentido do texto. B. Esquentar a cabeça por quebrar a cabeça. Esquentar a cabeça é uma coisa, quebrar a cabeça é outra. C. Bate um bolão por é um show. Também é uma coisa que pode dar uma diferença aí. Juntinho por misturadinhos também, né? E aqui, E. Por trás de encrencas por causadora de problemas. Esse aqui sim, você pode trocar sem alterar o sentido do texto. Então, a resposta desse aqui é a E, beleza? A 11 é a E. Vamos lá na 12, rapidinho aqui. A 12 está falando assim, abatidos pelo fadinho harmonioso, nostálgico dos desterrados, iam todos até mesmo. Né? Na verdade aqui eles estão falando sobre o romance O Cortiço, tá bom? Isso aqui é uma parte do romance o Cortiço, né? Se você já leu O Cortiço, você sabe que é um livro muito bom, né? E eles vivem tratando lá, né? Os portugueses com os brasileiros vivem tratando. Esse Cortiço, ele existiu de verdade, tá, gente? Ele ficava lá no Rio de Janeiro, ele tinha até uma cabeça de porco na entrada, né? Que é para tirar o sarro do que os ricos, porque os ricaços geralmente botam uns leão lá, né, nas casas deles, botavam, né, e como eles eram pobres, eles colocavam uma cabeça de porco lá, tá bom? Esse cortiço, né, que tá daqui da história, né, que ele é do Aloysio de Azevedo, você tem que ler, é muito bom, a história é muito bacana, é um livrinho bem curtinho, uma história muito legal. E esse cortiço, ele era do Conde D. Né? O Conde D era o marido da Princesa Isabel. E ele era um escrotaço, esse cara. Esse cara, ele era muito ruim. Né? Se vocês lerem a história lá da Guerra do Paraguai, vocês vão ficar de queixo caído com as porcaria que esse cara fazia lá. Ele era terrível. Né? E ele era dono disso aí. Esse cortiço ele foi derrubado, assim como vários outros, para reformar o centro do Rio de Janeiro. Né? Na época lá das revoltas da vacina e tudo mais. Né? O presidente lá, o prefeito do Rio, que eu não lembro o nome dele agora, ele, né, deu a louca dele e falou assim, vamos mudar o centro, dane-se. E ele tirou todas as pessoas que moravam lá no centro. Essas pessoas não tendo para onde ir, a maioria foi morar no morro, né? Por isso que hoje em dia o Rio de Janeiro tem aqueles morros todos lá ocupados por pessoas, tá? Mais uma coisa, ocupação é diferente de invasão, tá? Ocupação é quando você vai para um lugar que não é de ninguém, ou geralmente é terra do INCRA hoje em dia, né? E você vai ocupar aquele espaço e ponto, você fica lá, ninguém vai te tirar, né? Não tem ninguém, você vai lá e ocupa e pronto. Agora invasão não, invasão é assim, se alguém entrasse aqui no quarto aqui, mandasse eu e minha família embora, aí sim é uma invasão, mas ocupação é diferente, tá? Então, aqui tá falando sobre o cortiço, né?
1890. E aqui tá falando aqui, ó, no romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois A. Destaca o nome dos personagens brasileiros, omite os personagens portugueses? Não, ele falava dos dois. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo? Também não. O português é, porra, muita coisa fez aqui no Brasil, né? Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Aqui sim, ó. Aqui sim. A música brasileira sempre foi uma música muito, muito alta, muito bem tocada. E sempre foi uma música muito contagiante, tá? E a D. Destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. Não, nada a ver. E aí atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Também não, né? Porque os caras... É diferente de você tocar um instrumento de sopro, tocar um violão e tudo mais. Né? Então essa aqui é a D, né? Mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado. Então aqui eles começaram a brigar, mas quando tocava a música lá, não sei quem já leu o livro, né? Mata uma questão dessa aqui a pau. Né? Porque sabe como é que funciona, né? Quando eles ligavam a música lá, todo mundo ficava de boa, a música era suplantada dos portugueses e de boa. Ó, essa aqui ó, é do Enem 2015. Esse Enem aqui eu fiz. Né? E essa pergunta aqui eu acertei, né? Mas na verdade eu chutei bem chutado, né? Porque eu fiquei meio confuso mesmo. Então a 15, ó 2015. Foi a primeira que eu fiz, que eu passei e consegui entrar na faculdade de História. Que por isso eu tô aqui hoje, falando com vocês. Hey! Então aqui tá falando assim, ó. Por que as formigas não morrem quando postas em forno de micro-ondas? Né? Essa aqui eu fiquei em dúvida porque a formiga também tem água, né? Mas o ser humano, claro, né, tem muito mais água. E eu não tinha entendido muito bem a parte do ser humano. Mas vamos lá. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com frequência muito alta. Elas causam vibrações na moléculas de água. Tá explicando, né? Como é que é. E assim, o que acontece, por que as formigas não, e se fosse um ser humano, essa parte eu não tinha entendido, tá? Mas agora, lendo assim, foi mais tranquilo. Então, vou lá para a pergunta, né? Os textos constroem-se com recursos linguísticos que materializam diferentes propósitos comunicativos. Ao responder a pergunta que dá título ao texto, o autor tem como principal objetivo, aqui, defender o ponto de vista de que as ondas eletromagnéticas são inofensivas. B. Divulgar resultados de recentes pesquisas científicas para a sociedade. C. Apresentar informações acerca das ondas eletromagnéticas e de seu uso. Alertar o leitor sobre os riscos de usar o micro-ondas em seu dia a dia. E apontar diferenças fisiológicas entre formigas e seres humanos. Tá? Essa aqui, a questão 13 aqui, é a C. Apresentar informações acerca das ondas eletromagnéticas e seu uso. Né? Eu estava em dúvida, né, entre a A e a C. Tá? Mas essa aqui é a C. Eu chutei assim e foi um golaço. Tá? A questão 14, Enem 2011. O tema da velhice foi objeto de estudo. É um texto aqui falando sobre velhice, tá? Aqui, ó. Não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito grande, o vídeo já está imenso. Tá? Então aqui a pergunta é: o autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo né? Ele quer dizer o que com isso? Esclarecer que a velhice é inevitável? Contar fatos sobre a arte de envelhecer? Defender a ideia de que a velhice é desagradável? Influenciar o leitor para que ele lute contra o envelhecimento? Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Então, esse texto aqui está falando a arte do envelhecimento, né? Texto 14, a arte do envelhecimento. Então, aqui ele está falando mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. É possível, sim. Bom, a 15, Enem 2009.
No decênio de 1170, Franklin Távora defendeu a tese que o Brasil havia duas literaturas independentes, dentro da mesma língua, uma do norte, uma do sul, regiões segundo ele muito diferentes, por formação histórica, composição étnica, costumes, modismo, linguística, etc. Por isso deu aos romances regionais que publicou o seu título de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, na verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Então aqui, ó, com relação à valorização do romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que a. O romance do sul do Brasil se caracteriza por temática essencialmente urbana, colocando em relevo... Não, isso aqui não é. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização. Não, José de Alencar também, ele fez algumas coisas, não falando sobre a urbanidade, tá? José de Alencar. Ao C. O romance do Nordeste é característico pelo assim, todo realismo no uso do vocabulário, pelo... Também não. Natureza agreste, não, porque no Nordeste, não sei se vocês sabem, o Jorge Amado, ele não escrevia só sobre ele, escrevia sobre a cidade da Bahia, é uma cidade grande. Né? A gente que é de São Paulo, acha que o Nordeste é tudo aquele chão seco, né? E que as pessoas andam de carroça lá. Não é assim não, gente. Tá bom? A D. A literatura urbana brasileira, da qual um dos Machado de Assis... essa é a D, né? Falou Machado de Assis. Literatura urbana põe em relevo a formação do homem brasileiro, sincretismo religioso, aqui ó, raízes africanas e indígenas, é isso aqui, é a D. Né? O Machadão falava muito disso. Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano. Não, nada a ver isso aqui. Tá? Então essa é a D, o ponto de vista dos menos favorecidos. Tá? Isso aqui é a D. Bom, 16. Vamos lá, terminar logo isso aqui. Aqui, ó, questão 16, Enem 2014. Fabiana, repelando-se de raiva. Aqui é um trecho de uma peça, né, teatral. Né? Tá mostrando, né? Então, as rúbricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral constitui necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis à direção. Não, nada a ver isso aqui. Né? Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como os outros elementos. Preciosismo, não, aqui, essa daqui, a 16, é a questão B, possibilidade, porque o texto pode ser mudado. Quem nunca fez teatro e teve que mudar uma ou outra parte da cena, né, gente? Quem nunca?